Bom, hoje é começando um novo projeto incrível, que chama Papo de Pagueiro, junto com a Mocasa. E o meu primeiro convidado tinha que ser ele, o cara que cozinha com alma. Eu conheci esse convidado, mudou minha história na cozinha. Eu comecei a enxergar o ingrediente totalmente diferente. Mas que vocês precisam conhecer, como o chefe todo mundo conhece, a hora que eu apresentar aqui, todo mundo vai saber quem é. Mas que você precisa conhecer essa pessoa como humano. Felipe é um cara que mudou minha história na hora de ir para a morte. Eu estava na sentença de morte, sendo entubado para... Ficar aqui emocionado aqui, né? Sendo entubado para... Que eu ia ser entubado no Covid. A primeira pessoa que eu pensei em ligar foi para ele. Felipe Ramé, como cozinheiro, dispensa comentário, mas como ser humano, quem não conhece precisa conhecer. Obrigado, viu? Obrigado a você. Quero dizer que você já me salvou algumas vezes também. Muitas. É recíproco. Admiração. Felipe é incrível, incrível. É um cara que trabalhou em vários restaurantes na Europa. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu conheço Fernando. Fernando é de uma cidade de Tombos, né? Lá perto de Muriaé. Nós que fundamos a cidade dele lá no interior. Tombense, que é o time que ele torce. Nunca ganhou nada da gente. Mas essa peça fina que todo mundo ama, um padeiro de mão cheia. Nós vamos falar mais sobre essa figura aqui. Eu trabalho com gastronomia há 20 e poucos anos. Sou filho de médico, a princípio pensei em fazer medicina, aquela história. Mas um dia me casquetei que queria ser cozinheiro porque tive essa herança muito forte. Meu pai cozinha bem, minha mãe, Dona Alice, faz doces maravilhosos, torta de limão, pudim, essas coisas, de mãe de interior, né? E a minha avó, Anitta, mãe da minha mãe, aprendeu com Dona Rosa, a sogra, que veio do Líbano a comida árabe. Então essa coisa da comida árabe, Fernando, que tem muito a ver com o universo do pão, de pegar com a mão, rasgar, dar na boca um do outro, comer. Então isso, não tem dúvida, que pegou muito forte na minha família. Minha família tem uma relação com a mesa muito grande, assim, a gente passa horas na mesa conversando, comendo, compartilhando comida, que é uma das coisas mais gostosas que tem, né? Então essa iniciação na cozinha minha foi aí, nesse universo de comida farta, passar o dia na cozinha. O Líbano tem um negócio legal, que é essa herança minha, que o libanês tem um sofá dentro da cozinha. Porque os preparos são muito longos e a vida acontece ali. Ali é que tem fofoca dos vizinhos, que é onde se compartilha as angústias, onde troca receita. Então, eu não tenho dúvida que esse ambiente, assim, bem dentro da cozinha, me influenciou para trazer para a cozinha. A partir daí eu fui estudar em Águas de São Pedro, fiquei estudando gastronomia, depois fui para São Paulo trabalhar com um chefe mais ou menos que tem por lá. Alex. E aí fui um tempo, fiquei fora do Brasil e estou já em Belo Horizonte há 20 anos. Tive alguns restaurantes. Falando em Alex, mas praticamente você e o Alex fizeram o primeiro programa de gastronomia. Fizemos. Que hoje é essa moda aí. No GNT hoje, a cada 10 programas, 9 são de gastronomia, né? Mas na época tinha o do Olivier Anquier, que era um programa ótimo, e o Alex criou um programa que chamava Mesa para Dois, que a Flavinha Quaresma viajava pelo mundo inteiro, garimpando ingredientes, e o Alex no estúdio preparava esses ingredientes. Eu estava lá de papagaio de pirata, ajudando ele a preparar uma receita. Era o Louro José dele, né? Eu era o Sansão. Primeira temporada eu fiz mudo e calado, a segunda eles me deram 30 segundos de fama, eu dava uma dica, um negócio assim. Mas foi um pouco, esse universo da TV começou aí. Sempre foi muito difícil falar com câmera, eu sempre tive muita vergonha. Mas lá eu destravei um pouco essa história. Eu não acredito. Você não erra nunca. Grava com esse cara, ele não erra nunca. Vergonha. E hoje o curioso é que eu trabalho mais com câmera do que com cozinha, né? Continuo cozinhando em casa para os meninos. Faço também receitas para a internet, mas muito do meu trabalho hoje é com comunicação. Né? Falando um pouquinho, o que mais me impressiona em você é o repertório que o Felipe tem. O Felipe tem um repertório incrível. Uma vez eu estava fazendo um trabalho com uma rede de supermercados, e eu dava consultoria nos pães e eu levei ele para lá para ele fazer a consultoria de gastronomia, né? Só um parênteses, esse foi um dos momentos que o Fernando me salvou. Eu estava assim, dentro de casa, endividado, meio deprimido, aquele negócio, ele falou, tem um negócio bom para você que eu vou te levar. Salvou nada. E aí foi maravilhoso, porque abriu um portal de possibilidade de consultoria, de produção de conteúdo que eu não fazia até então, né, Fernando? Sim, mas... Eu vou comendo aqui, tá? Você vai falando, eu já vou roendo o negócio. Esse negócio bonito aí? Isso é de onde? Isso é de um amigo nosso, você conhece bem, não conhece? Conheço muito. Lá de... Montes Claros. Né? Lá de Moc. Moc City. Isso é Sagrada do nosso amigo Família, né? Hugo, da Sagrada Família.
que faz uns embutidos, ó. Essa copa é maravilhosa. Vocês podem ver a textura dela aí de pertinho. Mas ela é... O Hugo tem uma característica de valorizar os ingredientes da terra. Ele está no cerrado. E ele tem um terroir que ninguém... É o terroir, né? Ele tem lá que é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Ele tem lá produtos à base do boi do cerrado. Então ele faz uma carne de sol. Maravilhoso. Com boi de lá. Uma bressaula de carne de sol. Faz a carne de sol também. E faz esses embutidos todos. Tudo temperado com produto de lá. Então ele usa pimenta de macaco, castanha de baru e outros ingredientes típicos do cerrado, né? É incrível. Se for falar do Hugo, a gente fica aqui 2 horas só falando do trabalho lindo que ele faz. Minas Gerais, mas que poderia estar na mesa de qualquer grande restaurante no mundo, né? Com certeza. Muito legal. Mas o repertório que o Felipe tem é tão incrível que a gente foi fazer 10 sanduíches, ele pediu 10 pães lá, ele criou em cima. Pega isso, pega aquilo, aquela loucura. E eu falei, meu Deus, que repertório que esse cara. E eu quase fui sócio dele no Alma. E eu me apaixonei pela cozinha depois que eu conheci esse cara. Mas aí que esse repertório todo, que quando você sai do Dom, você viaja o mundo todo trabalhando, né? E só em restaurantes 2, 3 estrelas Michelin. Isso foi um sonho, Fernando. Eu estava trabalhando com um dos maiores chefes do Brasil, que é o Alex Atala, um cara que teve um trabalho importante na valorização dos biomas brasileiros, dos modos de fazer, né, indígenas, da cozinha da Amazônia. Então ele teve um trabalho muito importante nisso, assim, num momento que a gente tinha na cozinha brasileira só referência estrangeira. Os grandes chefes todos eram espanhóis, franceses e italianos. Ninguém falava em chefe brasileiro. Ele foi, e aí os produtos importados todos eram... Se fosse num grande restaurante de São Paulo, só tinha o arroz arbóreo, o foie gras, né, o atum, sei lá o quê, que são produtos maravilhosos. Mas nós temos, o Alex usa essa frase, a maior despensa do mundo. Nós temos uma variedade gigantesca de peixes de rio, castanhas, frutas da Amazônia, do Cerrado, um negócio louco. E a gente precisa tratar esses produtos com a mesma importância, o mesmo valor de um produto gringo, né? Sim. Então acho que cabe aos chefs essa capacidade de olhar para o chão, para a própria terra, para o quintal e valorizar isso, né? E aí, por que você me perguntou? Que eu dei uma viajada aqui. Não, que você viajou a Europa, né? A Europa, que eu dei uma mochilada trabalhando em vários restaurantes. O Alex, com esse caminho dele de valorizar o produto brasileiro, ele sempre foi muito convidado para feiras fora do Brasil. E aí, muitas dessas feiras eu acompanhei o chefe. E é apaixonante, um menino de 20 e poucos anos chegar num país, uma cultura completamente nova, idioma novo, receitas novas. Eu fiquei completamente apaixonado com aquilo e botei na minha cabeça assim, um dia eu ainda vou vir morar aqui e aprender um pouco com esses caras, né? Esses países muitas vezes são a base da cozinha ocidental, né? Se a gente for parar para pensar, as técnicas francesas todas, as técnicas italianas são cozinhas riquíssimas, né? Profundas e tal. Então eu quando terminei lá no Dom, eu parti para Espanha, aí morei na Inglaterra, morei na Bélgica, sempre trabalhando em restaurantes. Quanto tempo você ficou nisso aí? Eu fiquei quase 4 anos. E sempre trabalhando em restaurante. Em Londres não foi um restaurante estrelado, era um restaurante que atendia muito. Eu saí do Mugaritz, na Espanha, que era um restaurante que atendia 30 pessoas numa noite e tinha 40 cozinheiros dentro da cozinha para atender 30. Nossa Senhora, que coisa linda. E fui trabalhar num restaurante em Londres que atendia com 6 pessoas na cozinha, 1000 pessoas num domingo. Então era o completo oposto, assim, né? Mas as escolas... os dois entregando de formas diferentes, mas muita qualidade. Muita né? qualidade. Eu acho que isso é a grande diferença. Né? E aí, o que eu acho legal de amarrar essa história toda é assim, chegou um momento que eu já estava fora do Brasil há 4 anos, e aí eu fiquei um pouco incomodado, que eu conhecia mais da cozinha belga do que da cozinha de Minas Gerais, o lugar que eu nasci e fui criado. Falei, opa, tem alguma coisa errada aí, né? E aí foi uma vontade muito forte de voltar para a terra, pisar no chão, reconhecer nossos ingredientes, deitar no colo da Dona Alice lá em Murié, comer umas 100 receitas de frango com quiabo seguida, para aí sim decidir para onde que eu ia, né? Para buscar uma autenticidade no que eu fazia, buscar uma reconexão com os saberes mineiros, né? E quando a gente é adolescente, um pouco imaturo, a gente acha que o gringo... Na gringa tem muita coisa bonita, né? Tem muito aprendizado. Mas se tem um negócio bonito mesmo, é a terra da gente, né? Nossa Senhora. Tem um amigo que fala que lá fora é bom,
mas é uma bosta. Aqui é uma bosta, mas é maravilhoso. Todos os lugares têm sua poesia e suas lutas, né? Ô, Felipe, tem uma coisa que você que rodou, tem essa experiência toda, tem duas coisas que eu sou padeiro, amo o que eu faço, fiz gastronomia, mas na verdade não fiz gastronomia, fiz o curso de cozinheiro do Senac que eu achava incrível, né? Mas aqui no Brasil, o que eu aprendi no início? O pão era muito vulgarizado no restaurante, você chegava, a entrega era um pãozinho de sal, de qualquer jeito, e a sobremesa. Como que é o pão em grandes restaurantes lá fora? Cara, o Mugaritz mesmo era um lugar que eu achava bem curioso, assim, porque era um restaurante no País Basco, na Espanha, e eles compravam um pão. Eu vejo pouco isso no Brasil, isso é uma bela oportunidade. Inclusive, se você não faz isso, talvez... O Mugaritz recebia um pão, que era como se fosse um pão italiano, com casca bem grossa e crocante, mas ele estava pré-assado e ultra congelado. Então ele via assim, num dourado bonito, quase pronto, e congelado num ultra congelado, para não dar cristal de gelo. E aí o negócio era receber esse pão e diariamente eles assavam ali 10, 12, 15 pães desse que ia no couvert. Né? Antes de começar, já tirava. Antes de começar, então era um pão como se tivesse saído uma fornada do seu forno lá na hora, assim. Por tecnologia, né? Técnica e tecnologia. Então é um negócio assim, o pão, a gente trata o pão como... A gente é da terra da mandioca, né, irmão? A gente não é da terra do trigo. Só que pão é um negócio maravilhoso, todo mundo ama. E eu sinto que o pão é um movimento novo no Brasil, no sentido da gente entender mais essas possibilidades. Eu fui criado comendo pãozinho francês na padaria e ponto. Não tinha outra opção, né? Com aquela asinha lá de Muriaé. Manteiguinha, queijo, que minha avó tem um negócio que ela faz que é legal, ela pega uma fatia de queijo, joga dentro do café quente, dá uma mexidinha ali, no café quente ele derrete, ela puxa com a colherzinha assim, põe no pão francês e come. Um negócio maravilhoso. Incrível, né? Mas assim, pão é um universo, né? De possibilidades, né? E quando você come um pão, aí tem várias coisas, né, Fernando, legais assim. Além dessa parte do prazer, de textura, um pão leve, a crosta crocante, alveolado e tal, você tem o pão bem trabalhado, com uma fermentação, o trigo é de mais qualidade, ele é mais nutritivo, ele não tem bromato e química aiada que faz mal pra caramba. A digestão é outra, eu não fico com aquele trem. Então, pão é um alimento extremamente nutritivo, saudável, desde que feito do jeito que você faz, né? Sim, Mas eu falo, né? Eu estava ontem dando uma consultoria lá em Ouro Preto, eu falei com uma pessoa que está montando uma padaria artesanal, ela falou, a gente tem 90% para crescer ainda, né? Sim. De pão ainda. A gente tem padeiros incríveis aqui hoje em Belo Horizonte, né? Tem Paula Bonomi, tem Renata Galbertina, tem o Camilo Gacumpani. Mas... Cumpani é um negócio legal, né, irmão? Todos esses que você falou, eu sou super fã. Mas eu acho que o nome da Cumpani, se eu não me engano, é compartilha o pão, né? Compartilha o pão. Que é isso que nós acabamos de fazer aqui agora, né? Pão, essa comida assim, ó, que a gente põe no meio da mesa, comendo uma macarronada, uma salada, uma carne, o que seja, ou com pão, queijo, manteiga, e que você vai lá, tira um pedaço dele assim, ó, passa para quem está do seu lado, rasga um pedaço de pão e tosta na frigideira e come aquilo. Tampa com pano de prato, né? Um pão não, e aí você cortou ele aqui, ó, que é legal demais, você cortou ele aqui, você vai lá e põe ele assim, ó, para ele não ressecar, né? Tem uma coisa que antes de te conhecer, o Felipe, a gente vai vir um monte de memórias antes de conhecer. Nossa, cara, tô de dieta, o cara botou 1 quilo de azeite aqui no pegado. Sim, que é bom. Aqui um negócio que um pão bom, um azeite. Mas aí vem algumas imagens na minha cabeça, que antes de conhecer, você foi um dos caras que quando veio para Belo Horizonte, que foi para o Gádio, depois Trindade, né, os seus restaurantes, depois o Gádio, mas no Alma, você era um cara que preocupava tanto com pão que você tinha uma extensão da Cumpani dentro do Alma, né? Que era lindo, né? Você chegava no Alma, você já via os pães todos lá assim, eu falei, cara, o cara preocupou até com qual pão que ele vai servir aqui, né? A gente fez uma parceria na época do Alma fortíssima com a Cumpani. Tinha aqueles pães maravilhosos que eles têm, com figo, com avelã, né? O choque, enfim, as baguetes, tudo lá é bom.
Como dessa galera que você falou aí. Eu acho que em BH nós estamos muito bem servidos, né? Muito, mas muito bem. A Paula faz um trabalho há muitos anos. Aí de uma escola mais francesa, né? Vionazerie impecável. Paula é incrível. Paula é a próxima convidada nossa aqui, do Papo de Pagueiro. Ela é muito legal. E a história dela é muito legal também, né? E Como bailarina que viajava, enfim. Não, eu falo da Paula, outro dia ela fez uma aula de pizza lá comigo, Felipe, eu falei, vou pedir aqui uma salva de palma, ela é mais tímida, eu falei, não devia ter feito isso. Mas a Paula é incrível, porque há 30 anos atrás ninguém falava de pães de fermentação natural aqui, ninguém falava de padaria artesanal. Ela abriu o caminho. Paula abriu o caminho, né? Nem só em Belo Horizonte, né? A nível Brasil, de São Paulo, a nível total, de Brasil, né? Total. Então a Paula é incrível. E a outra que eu gosto muito é a Renata. A Renata eu conheci através de você também, né? Renata é uma história mais recente, né? Muito valor também, largou carreira de arquiteta, também, foi para São Francisco. Começou com uma padaria aqui do lado, aqui, né? Na Portinha. Na Fernando Sorina. E agora já aumentou um pouco. A Renata antes vendia na casa dela, né? Eu visitei o apartamento dela, ela tinha uma bancada assim, em cima da máquina de lavar tinha um forninho belga, pequenininho assim, que ela tirava e vendia pelo WhatsApp. Então a gente tem uma galera boa. E fora tem muita gente pequenininha que tá vindo com um trabalho muito bacana. Que bacana que o pão tá tomando uma proporção, né? Correta, séria, assim. E até os supermercados em BH, né? Você vê que existe uma preocupação, porque eu acho que é isso, a gente viveu esse movimento com a cerveja. Antigamente, amiga, era latão de Brahma, Skol e ponto, não tinha conversa. Olha o universo hoje que é cerveja. BH, por exemplo, é um celeiro de boas micro cervejarias, todas, Koala, né? Enfim. A Koala é incrível. Você tem cervejarias maravilhosas. E isso aconteceu também com o chocolate, isso acontece com o café. Café era a mesma coisa, você tomava qualquer coisa. Queijo tinha um Minas lá e ponto. Hoje a gente fala de tipos de maturação, fungos diferentes, leite cru, micro-regiões. Hoje eu estava fazendo uma live, antes de vir para cá, e aí apresentei esses queijos aqui que eu trouxe, inclusive, para mostrar. Ó, nós vamos mostrar de pertinho. Tudo mineiro, viu, gente? Eu gosto disso. Mineiro que poderia estar em qualquer mesa de restaurante chique no mundo. Esses queijos que é muito bom, não, que minha mãe fazia queijo lá na capital de Muriaé, Tom. E os queijos da minha mãe, ela tinha orgulho que era todo furadinho. Furadinhos são bons também. Inclusive tem uma história boa dos furadinhos, que uma vez eu fui visitar uns produtores na Canastra, e aí eles estavam contando, tem uma bactéria, não sei, uma levedura, que chama propione, que é super nobre, aqueles queijos suíços que dão aquelas bolonas, tem. E antigamente na Canastra, os queijos estufavam, dava aquilo, e tá ruim, jogava fora. Veio uma pesquisadora francesa, falou, pelo amor de Deus, vocês têm uma das leveduras mais nobres que existe. Então esse é um queijo super importante, é só uma micro-região na Canastra que tinha. E a partir daí eles mantiveram, enfim. Nos últimos anos, tem-se feito um trabalho de pesquisa muito forte na Canastra. E isso tornou o queijo mineiro uma iguaria, né? Sim. Tão valorizado quanto um queijo francês, que antigamente a gente pagava R$40 uma latinha de camembert sem vergonha, do mais industrial possível, e tinha dó de pagar 20 no mineiro. Hoje um queijo desse custa R$150. Porque é isso, é a mão do produtor. O produtor ele faz 10 queijos por dia, não faz mais, 15 no máximo. Ele é mulher. Eu conheci o Miguel através de você. Seu Miguel, lá de São Roque de Minas. E aí é que você começa a valorizar, né? Quem está por trás disso, né? Que família que está por trás disso. E quando você vai lá, Fernando, e vê essas pessoas, são pessoas muito reais, com histórias muito reais, com uma relação com a terra muito íntima. Então não tem máquina lá fazendo a gente. E o processo do queijo é muito desgastante, né? Eu visitei um produtor lá uma vez, ele falou assim, ele tinha acabado de ganhar um prêmio, cheguei lá e estava com um cabelinho ilustrado, que eles passam um óleo no cabelo, sei o que eles arrumam, uma calça para dentro, com cinto todo arrumadinho, para o pessoal do Senac, nós fomos. Aí ele falou assim, aí eu falei, você gosta de fazer queijo? Eu adoro fazer queijo é bom demais, não sei o quê. Aí eu falei, mas não tem nada que é ruim? Não, se eu falar um negócio, tem uma coisa que as vacas covardeiam com a gente, é dar lei dia de domingo, esse negócio aí. Entendeu? É aquele negócio. Não tem dia, Natal, Réveillon, sábado, domingo, segunda, todo dia é dia de tirar leite, né? E isso tem que ser valorizado, né? Não, muito. Mas falando um pouquinho da sua história, você saiu, foi para Muriaé, você montou um negócio em Muriaé, né? Que era incrível, né? Eu não conheci, mas eu acho que deve ter sido o negócio mais incrível que você fez, assim.
Eu acho que foi o mais utópico que eu fiz, assim, o mais, Autoral, assim? o mais fantasioso, assim, o mais conectado com sonhos que eu vivi. Assim. Deu certo lá em Muriaé? Cara, deu super certo. Não necessariamente o que dá certo é o que dura para sempre, né? Claro que não. Mas deu muito certo, em vários sentidos, assim. Eu estava morando em Bruxelas e eu vivia com a Rafa, que era uma carioca, a gente queria abrir um restaurante no Rio, só que não tinha ponto, a gente também não, a gente tinha alguma experiência boa no operacional de restaurante, mas tinha experiência zero em gestão. Então nós falamos assim, vamos montar um restaurante lá em Muriaé? Você tinha experiência zero em gestão? Zero em gestão, eu era cozinheiro, né? Até hoje eu não Até tenho hoje eu nada. não tenho nada. Se não fosse a Dona Isabela, minha amiga. Não, e eu também, gestão é um negócio muito desafiador, né? É. Ainda mais pra gente que está acostumado e gosta muito de artista, pôr a mão né? para fazer e fica pirando em outras coisas, né? A gente acha, dinheiro eu vou lá, perco e ganho depois, né? vai Assim, nessa. até o dia que você arruma uns meninos e aí entende que você precisa aprender de finanças e gestão também, né? Bom, mas lá em Muriaé era o chamava? seguinte, Benedita Bistrô. Aqui. Isso foi depois de 4 anos de 3, 4 anos de Dom e depois 4 anos de Europa. Eu estava morando em Bruxelas. Aí eu fiz ponte aéreas Bruxelas-Muriaé. Eu falei, vou abrir aqui um restaurante antes de ir para o Rio de Janeiro. Achamos um casarão bonito no centro da cidade, todo reformadinho, e montamos lá com tudo que eu sonhava na época. Assim, qual que seria o restaurante perfeito? O restaurante perfeito tem que ter um forno a lenha e tudo ser finalizado no forno a lenha. O restaurante perfeito tem que ter uma horta orgânica e 90% do que eu produzir tem que ser cultivado por mim ou por um fornecedor muito perto. Está vendo, gente, que todo mundo faz isso hoje? Ele já fazia há quantos anos atrás? Isso tem uns 18 anos. 18, 20 20 anos atrás. E o restaurante perfeito tem que ter responsabilidade com o lixo que ele gera. Então a gente fazia separação completa do lixo, reciclagem de boa parte. Comprei aqueles tambores todos coloridos. Muriaé nunca tinha chegado à lixeira daquela, porque a gente fazia questão. Restaurante perfeito é com mão de obra local. Então nós pegamos o pintor que pintou a obra, a atendente do caixa do hortifruti, a menina da loja de sapato lá de Muriaé e montamos a nossa equipe, daquele jeito, né? E foi maravilhoso, porque a casa vivia cheia, nós tivemos fila de espera 1 ano direto, e funcionava de quarta a domingo, aí na segunda e na terça a gente fazia curso de cozinha, curso de vinho, noite temática, aquele negócio, né? Então, assim, foi um restaurante que deu muita alegria, assim, pra gente, mas aí eu tive um convite para vir para BH. Assumi meu primeiro restaurante, que foi o Dádiva. Antes disso, você não teve esse convite, não. O seu currículo é vasto, menino. Antes disso, ele foi lá para lançar o Dalvidic, lembra disso? Verdade. É. E tive esse convite do Alex e fiquei 6 meses indo mensalmente a São Paulo mudar o cardápio do Dalvidito, que o chefe estava com uma demanda de trabalho gigante na época e não conseguia atender. Mas para mim, estar lá é mais aprendizado do que ensino, sempre, né? Aí surgiu esse convite para ir para o Dádiva. Eu deixei minha mãe com a equipe lá em Muriaé e vim para Belo Horizonte. Isso tem 18 anos, alguma coisa do tipo. Muito tempo, né? 20 anos, Dádiva gente, é foi tempo incrível, demais. né? E aí do Dádiva você sai, vai pro... Dádiva eu fiquei uns 3 anos e aí entrei na sociedade com o Fred no Trindade. Tem uma coisa legal falar de você aqui. Toda vez que eu vou em São Paulo, já fui algumas vezes com o Felipe, a gente sai, os melhores restaurantes que eu como lá, tem um cozinheiro que passou pelo Alex Atala. Né, o Thiago Baiares, o Paulo Chin, o Rodrigo... Mocotó. Quem Acho que o Rodrigo não trabalhou com o Alex. Aquele bar lá que a gente foi, que é o lugar, o Capivara, como chama o chefe? Rodrigo. Melhor comida que eu já comi em São Paulo. Né? É maravilhoso. Meu Deus do céu. E aqui em Belo Horizonte você fez o caminho do Alex, né? Que aqui todo lugar que você vai tem um cara que já foi seu subchefe ou que já foi em Tiradentes, que é um Paratella, tem o Felipe. Felipe Oliveira, do aqui Hora. tem Galastro e tem... Ana Gabriela. Que legal isso. Igor, né? Thiago. Que... Eu acho que isso, Fernando, talvez seja a coisa das coisas mais valiosas na cozinha, assim. É a gente entender que chega um determinado momento que as pessoas trabalham com a gente, que é o momento delas traçarem o próprio caminho, né? É uma gratidão gigante, porque é uma galera que compra seu sonho durante 3, 4, 5, 6 anos, cola junto, entrega tudo que tem, e aí nada mais justo que a gente ser generoso quando elas querem ir embora, apoiar, fomentar. E isso, ver essa galera que topou esse sonho comigo durante bons anos, hoje
estarem empreendendo, construindo família, ganhando dinheiro, sendo reconhecido, é lindo demais. É incrível, né? Muito lindo. O Alex Tive deu outro uma- dia na Ana Gabriela, cara, a Ana tá com um restaurante 31, né? que é espetacular. É um negócio emocionante, assim, né? Cozinha mineira na veia, mas com sofisticação, com leveza. Bravíssima. bacana, né? O próprio Caio, né? É o Caio Soter. O Caio Soter trabalhou com a gente no Dom, Alma. quando ele era advogado ainda, no Alma, né? No Alma. E hoje tá brilhando no Pacato, né? Pacato. O Galaço também, enfim, muita gente boa. Marília, Jéssica, que é a chefe do Tragaluz. Olha, teve um dia que eu estava com um amigo meu pagueiro lá em Campinas. Esse é amigo meu mesmo, é o irmão do Xande lá do Camiete. Bruno Camiete. Aí falando de Bruno e tal, trabalhei com o Ramé. Falei, meu Deus do céu, todo mundo trabalhou com o Ramé. Né? Eu tô pintando cabelo, gente. Isso eu acho que é gratificante. Você falando dessa história, eu fiquei emocionado. Até te passei uma mensagem no dia que eu vi o Alex dando uma entrevista falando que quando a pessoa não cabe mais dentro do seu negócio. Ele falou de você, né? Falou, chegou uma hora que o Ramé não cabia mais aqui. Ele foi fazer a sua cozinha, que fazendo um trabalho incrível. E o mais lindo disso é que você criou a mesma história do Alex, assim, de tantas pessoas que você formaram. Se você formou aqui em Belo Horizonte. E não é formar só como cozinheiro, é formar como... Eu falo isso porque, pô, é meu melhor amigo, é um cara que eu amo, mas quando eu conheci o Ramel, eu aprendi a respeitar ingrediente. Que eu acho que isso que é incrível, assim. Eu era pagueiro, gostava do que eu fazia, né, tinha algumas parcerias com alguns chefes bacanas, mas a hora que eu te conheci, você foi lá no Mercado Grande, projeto que eu era sócio, a gente começou a conversar e aí eu comecei a ver o que era valorizar ingrediente. É o que eu faço isso com o meu negócio hoje, assim. Então, o meu doce de leite Boreal, meu embutido da Sagrada Família, a farinha do Moinho Casa. Isso tem muito a sua mão. É aquele negócio que a gente é cozinheiro, não é milagreiro, né? Sem ingrediente bom, não tem receita boa, não tem pão bom. Então, água precisa ter água mineral, pH controlado, né? Farinha de primeira qualidade, fermento bom, de preferência você casar com uma madre, né? Um fermento natural, enfim. Agora, uma coisa, Fernando, que eu tenho, isso é um aprendizado até o último dia da vida, né? Mas que eu acho que é um amadurecimento natural na nossa profissão e que ele é emergencial, porque assim, não cabe mais no mundo. O mundo vai mudando e nós, como indivíduo e como cozinheiro, precisamos ir mudando também. Então, eu já fui chefe em muitos lugares. Como eu tive uma escola muito pesada, de muita cobrança e muitas vezes muito abuso, eu repliquei isso muitas vezes, né? Então, assim, muito mais legal do que respeitar ingrediente é respeitar a equipe, né? E isso eu sigo aprendendo até hoje, assim, né? Mas é um desafio, porque a gente trabalha muitas vezes em restaurante ou numa rotina. Fernando, outro dia, eu falei com ele, por acaso, o meu neném que nasceu acordou 4 horas da manhã, ele estava acordado já na padaria fazendo pão. Então, a rotina do cozinheiro é isso, 4 horas da manhã, 12, 14 horas em pé, 100 pessoas sentadas no salão, cadê meu prato? Eu pedi bem passado, veio mal passado. É isso, né? Um estresse gigante. Então, muitas vezes, falta sabedoria para respeitar a equipe, respeitar as pessoas. Mas isso eu acho que é a escola que você viveu, eu acho que, né? E o que mais importante, eu não sei se com você é isso, mas eu acho que quando a gente tem duas coisas que a gente não pode ter na cozinha, que chama vaidade não, a gente não pode parar, né? Assim, eu acho que o que eu estava falando até isso na consultoria que eu estava ganhando, quando você tem vaidade, você acha que é eu, e não é a sua comida, né? Que fala de você. E também não ser acomodado, não ficar na zona de conforto. Mas isso que o Felipe falou é tão incrível, porque quando eu trabalhava no Grano, eu movia meus meninos a chicotada, a esporro. Só que eu não tinha respeito de ninguém. Hoje eu tenho uma equipe que eu tenho um orgulho da minha equipe. Você viu lá a Kátia, né? Kátia é meu braço direito nos pães, cara. Não entro na panificação mais. Quando eu entro, eu falo, gente, quem manda aqui é a Kátia. Só entro para discutir um pão, para desenvolver alguma coisa. Eu vou aproveitar, deixa. Eu tive lá esses dias, eu fiquei impressionado com a vitrine que eu vi lá. Não, coisa linda. Era um sábado ou domingo de manhã, eu tinha uma gravação ali no Minas Náutico. Já tinha ido algumas vezes, Fernando me manda, pelo menos uma vez por mês, chega um caminhão de pão lá em casa. Que isso é um exagerado. Eu falo, tem 2 pãozinhos? Ele manda 42. E aí chega pão de tudo que é jeito, um mais gostoso que o outro, a gente fica lá, ó, correndo na avenida depois para gastar os pão do Fernando.
Mas aí eu fiquei impressionado com a vitrine, assim, porque aquilo ali é completamente abarrotado, de 8 horas da manhã até meio-dia. De um lado, croissant, pão, chocolate, baguete, do outro lado, aqueles bolo de vó, rosca de não sei o que, e uma coisa mais linda que a outra. 52 produtos. 52 tipos de pães, numa vitrine linda, tudo disputado a tapa. Então quem não foi tem que ir, porque o negócio é brabo. Mas isso que bom que você gostou, mas lá é tudo feito com muito carinho. Mas isso é outro aprendizado que eu tive, assim, sabe, de respeito. Eu acho que você é o cara que mais mudou, assim, que eu conheço também, assim, quando eu te conheci. Na verdade, eu te conheci, você já tinha feito essa transição. Porque disse que no início o senhor era muito duro, viu? Eu era, péssimo, terrível. E aí? Nada como tomar umas porradas da vida e virar gente, não é assim? Com certeza. Eu escutei uma vez o negócio do meu pai bravo, viu? Não foi essa mudança não, mas isso foi um choque, assim. Uma vez eu tava enlouquecido, que eu saí de Bruxelas, estrela Michelin, cobrança, o povo pisa na sua cabeça, caí em Muriaé. Aí eu queria que o restaurante de Muriaé fosse a mesma disciplina, a mesma rotina do lá, Michelin aberto, num lugar que não tem cultura de gastronomia ainda, enfim. Eu lembro que eu estava enlouquecido na cozinha, brigando com todo mundo, aquele negócio. Meu pai me chamou no cantinho lá. Quer uma água? Eu aceito. Meu pai me falou no cantinho lá, falou assim, deixa eu te falar um negócio. Quem que você está achando que você é? Deixa eu te contar um pouco. Meu pai é médico, né? Trabalhou no CTI 20 anos. Falou, deixa eu te falar um negócio. Como é que você imagina que é a responsabilidade de um cirurgião que tem um indivíduo aqui com o tórax aberto na frente dele e ele operando lá? Você imagina a pressão desse cara lidando com uma vida? E o craque do cirurgião, ele não xinga o instrumentador, as enfermeiras, ele pede com categoria, com elegância, com respeito ao ser humano que está ali. Quem que você acha que você é? Fazendo pizza aqui, gritando com os outros desse jeito? Baixa a bola e vai trabalhar. Falou desse jeito. Eu não esqueço, né? Nem uma palavra que ele falou, eu lembro de todas. Nossa. Então é isso, né? Então a gente parou no... Você foi pro Trindade. Trindade que foi um restaurante que fez história, né? O Trindade fez. Foi muito legal. Outro dia, em todos os sentidos. Trindade, vocês foram pro Madrid. Nós fomos para o Madrid Fusion, nós fizemos evento em hotel na França, na Espanha, na Itália, nós fizemos evento com Alex em São Paulo, no Davidito, com a Roberta Sudibrac, convidado para cozinhar em vários restaurantes importantes no Brasil. Isso que todo mundo faz a 4 mãos, sei lá, 8 braços, né? Porque 4 cozinheiros dentro da cozinha vocês já faziam lá. E lá tinha essa coisa de que a gente, assim, o Chapuri sempre foi uma embaixada da cozinha mineira, a Dona Lucinha também e tal. Mas a gente tirou um pouco desse lugar tradicional, que é maravilhoso, trouxemos a cozinha mineira um pouco para um lugar que o Ivo já fazia, mas o Ivo era muito sofisticado, né? Sim. No Vecchio Sonho, pianista, aquela coisa. A gente democratizou um pouco a história no sentido de acessibilizou um pouco o formato, era um serviço mais descontraído, mas tinham coisas muito profundas como um café que era moído na hora, em frente à mesa e coado. Isso 15 anos atrás, né? Tinha uma réplica da mercearia Paraupeba na entrada. Que incrível, né? Com sacaria, com estilingue, espelhinho de mulher pelada, trem de ratoeira, tudo você puder, tira de havaiana, tudo que o Roninho tem lá, né? Então a gente criou essa atmosfera bem mineira, com um toque de inovação, de contemporaneidade e tal. E a gente, por exemplo, fez a primeira carta de vinho 100% brasileiro. Era só vinho brasileiro? Só vinho brasileiro. Que coisa linda. Com o Pedro Hermeto, do Aprazível no Rio. Convidamos o Pedro, ele veio. Isso 15 anos atrás, nós botamos 25 rótulos de vinho brasileiro no Trindade. Isso é um movimento que nós estamos fazendo hoje, vinhos naturais, vinho brasileiro. Né? Essa coisa do café na mesa. Então, assim, teve um protagonismo bem legal. Assim. Gente, E outra coisa, sabe o que eu acho muito legal? A gente tinha um projeto lá, que era uma ideia do Fred, inclusive, chamava Amigos de Quinta. Que a gente convidava um cliente para cozinhar às quintas-feiras. E esse cliente era o chefe da noite, e ele convidava os amigos, tudo que eu sou o chefe, a gente ajudava ele para sair tudo direitinho. Mas era um momento que os chefes de Belo Horizonte iam para lá tomar uma, confraternizar. Então foi um lugar que aglutinou, assim, que juntou os chefes da cidade, que é uma área. É pior que advogado, arquiteto e... Chefe de cozinha vai Chefe de cozinha é pior. Não. Então, vocês imaginam aquela pólvora, e nós, juntamos todo mundo, foi maravilhoso também, né? A comida juntou, não fomos nada. Felipe Bros outro dia falou que ele pega os amigos deles publicitários e falou, eu sei uma profissão que o povo é muito mais vaidoso que vocês, que é chefe de cozinha. O pagueiro também é vaidoso, viu? Pagueiro é quem hidrata mais a massa. Eu já saí dessa. Quem tem mais alvéola no pão. Eu brinco que eu não quero ser o melhor chefe, não. Eu quero ser o mais feliz.
E ó, no Trindade, que é um negócio incrível, que outro dia um amigo meu lá do Rio, veio aqui, eu não sei onde que ele foi, e falou, cara, comi uma coxinha de rabaga, que coisa incrível. E o cara falou que foi ele que criou. Eu falei, mentira, quem deve comprar de uma senhorinha, como que chama a senhora do Pagroscac? É a Cida. Dona Cida, que quem criou foi meu amigo Felipe. Que coisa linda, né, aquela coxinha. Muito aquela legal. história daquela coxinha é um marco para aquele restaurante, né? Eu acho que coxinha já é bom, né, Fernando? Mas com rabada. Agora você imagina dentro. rechear ela com rabada desfiadinha? E o problema é que a sua rabaga é muito suculenta, né? Que vocês fizeram uma coisa incrível, assim. E de lá, Alma, né? De lá, uma chefe. Foram 6 anos de Trindade. E aí a gente começou a sonhar com um lugar que, além de restaurante, fosse um espaço de eventos. Tinha uma cozinha tipo essa aqui, que a gente dava aulas. Tinha uma sala para degustação de vinho. Então a Alma era um lugar muito dinâmico, muito múltiplo. Isso uma inovação também da gente trazer a cozinha para dentro do salão. Então tinha uma bancada, as entradas dos pratos eram todas finalizadas ao vivo. Tinha no piso de cima formatos diferentes. O almoço era uma parrilla com paeja e a guarnição Comida volante. de jardim, incrível, primeira vez. No dia a dia tinha um executivo legal. À noite era à la carte. Então tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tinha mercadinho, tinha um café muito legal. Então foi um presente, assim, ter vivido esses anos aí. Eu vivi 3 anos no Alma, o Alma durou um pouquinho mais que isso, mas foi maravilhoso, assim, um baita aprendizado, uma equipe gigante. Então esse desafio de gerir equipe, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente foi muito feliz lá, a casa era uma arquitetura linda, enfim, carta de vinhos legais, tudo. Vou fazer uma pergunta que eu sei que você vai. Eu já sei a resposta, mas você montaria um restaurante grande de novo? Não. Não, né? Não, porque restaurante é um negócio muito maravilhoso. Mas ele exige da gente uma presença em tempo integral ali, que eu não estou muito... Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, cara, restaurante muito legal, mas eu tenho muita vontade de fazer outras coisas na vida, assim. A história na terra, assim, de entender mais sobre produção, de entender mais a história das pessoas, essa carga humana que os ingredientes carregam, trabalhar com comunicação, trabalhar com pesquisa. Então, isso foi muito sedutor, assim, que é um lugar... Isso me dá a possibilidade de viver outras coisas dentro do universo da gastronomia, sem necessariamente estar preso dentro de um restaurante, né? Felipe, sabe, eu quando vejo você, assim, hoje fazendo a comunicação que você faz como ninguém, você tem um carisma que, né... Quem vê lá a rede social do Felipe, meu Deus do céu. Acabei de ver uma coisa que ele fez para uma marca aí, que eu falei, meu Deus, que carisma. Nasceu para isso. Mas eu acho Fernando, vocês têm que dar uns 50%, 60% de desconto que tudo que ele faz, que ele é emocionado. Não, é verdade, é verdade. É verdade, é de coração, ele sabe disso. Mas eu acho que você se encontrou assim também, né? Uma coisa... não é que você não tem um restaurante, você tem uma cozinha incrível que eu fui lá hoje, né? Sim. Para eventos, você tem dentro uma de cozinha, casa, né? Onde você na Casa Floresta. Você faz toda... Você ainda, quer dizer, você não tem restaurante, você está na frente de um restaurante, né? 1 ou 2, né? Eu sou chefe do Tragaluz, que é um restaurante que existe há 25 anos em Tiradentes. É uma embaixada da cozinha mineira. E eu estou já há 4 anos no projeto, vou mensalmente. Tenho lá 3, 4 dias por mês que eu estou lá presente com a equipe, com os clientes, fazendo ajustes operacionais, fazendo a parte criativa também, e assino o cardápio. E agora nós temos 2 restaurantes novos do Grupo Tragaluz, que eu tive o presente também, a honra de assinar o cardápio, que é o Lagar, que é lá? É em Tiradentes também e aqui em BH. Então a primeira unidade do Lagar foi inaugurada 3 meses atrás, na Rua Direita, em frente ao Tragaluz, e agora a gente acabou de inaugurar, tem 1 mês, o Lagar em BH, no Diamond Mall, no 4º piso. Quem não conhece está convidadíssimo, um lugar lindo, cozinha desse jeito aberta, tudo montado ao vivo, tá lindo, tá dando gosto de ver. Desafio gigante, porque é isso, estabilizar a equipe, fornecedor, os processos, mas nós estamos bem felizes, assim, tá bem legal a entrega. O que eu mais gosto de fazer com a minha esposa é sair para comer. A gente foi no Tragaluz, a Isabela nunca tinha comido a sua comida. E outro dia foi legal, que ela foi para o Rio, no final dessa história eu vou terminar, falar o que aconteceu no Rio. E aí a gente sentou para comer, eu sempre falava, o Ramé é fera, a Ramé ela nunca tinha comido. E você tinha acabado de lançar um cardápio novo,
No Tragaluz. No Tragaluz. A sua subchefe é de Muriaé? Ela é de Muriaé. É essa que você pegou do nada e treinou, que era... Ela trabalhou como garçom, depois ela foi bar. Que Trabalhou no incrível, bar, né? depois chefe de salão. Mais e aí- uma que você, né? E essa é fera, viu? Aí a gente comeu, eu detesto piqui, né? Eu odeio piqui, mas eu falei, vou comer para ver o que esse meu amigo fez aqui no piqui. E o prato tava espetacular. Era uma carne de lata, né? Com piqui? Nossa. Era isso? Mas o piqui tava sutil, assim, nossa, tava incrível. Ela comeu, a gente comeu as entragas também, que é... Cara, o cardápio tava incrível, assim. Aí ela falou, a gente fica sempre comparando, assim, qual o melhor restaurante que a gente come no Brasil. Eu gosto muito do Eudes lá, do Taioba, que eu acho que é um cara que não tem medo de cozinhar, e do Thiago e tal. Ela falou, nossa, mas o Ramé... Aí ela foi no Claude, semana passada, o mês passado, ela estava no Rio, e ela falou assim, ó, Ramé... Pau com o Claude, viu? Eu falei, por quê? O Claude também tem medo de temperar, não, porque a gente fica brincando. Tem muito chefe que você chega para comer, não é crítica nenhuma, chefe, cada um tem sua cozinha, né? Mas o cara não... Mas eu tenho uma amiga que fala isso, que ela fala que a linguiça mineira é melhor que as outras, porque o mineiro tem coragem de temperar a linguiça. A gente brinca, né? A gente brinca entre você, assim, que é o axé, né? É a comida que você come e fala, porra, tem axé. Aí ela falou, ó, Ramé é igual o Claude, né? viu? Porque comida, eu falo isso muito com os cozinheiros, assim. Primeiro que o principal instrumento do cozinheiro é a língua, né? A gente precisa provar o que a gente está fazendo. E cozinhar é ajustar sabor, né? Você ir criando camada de sabor, trazendo contraste, eu gosto muito de contraste, profundidade, persistência, complexidade, são palavras, né? Principalmente que traduzem a sua um pouco. identidade também, né? Na frente do negócio. Né? Mas é você comer o ingrediente, pensar, né? O que funciona, o que vem aqui, né? E aí falta acidez, falta picância, pô, um crocante aqui, como é que ficaria? E aí você vai construindo esses sabores dentro de um prato. Eu gosto de Isso comer é um exercício... imaginar o que você pensou para fazer aquilo. Tem hora que eu me perco, eu penso em 500 coisas ao mesmo tempo. Mas eu gosto muito de uma comida simples, Fernando. Eu admiro muito quem mistura muita coisa, eu acho legal, acho admirável, assim, quem tem essa capacidade de juntar coisas muito improváveis. E isso até a ciência explica, assim, né? Tem aquele um chefe inglês que chama Heston Blumenthal, e ele uma vez provou que ingredientes combinam por uma similaridade molecular, assim. Sim. Então, tipo assim, manjericão com tomate, que é uma combinação que todo mundo ama. Então tem um sentido deles combinar, quimicamente, né? Faz sentido. Então, chocolate branco e caviar, né? Couve-flor com tutano. Então você tem cajá com feijão, né? Uma vez eu estava por acaso na cozinha do Dom, dei uma colherada num sorvete de cajá e tinha uma panela de feijão. Foi uma coisa, um rolê completamente aleatório. E é delicioso, né? Então assim, eu admiro, mas eu vou sempre no pão, tomate, azeite, alho. Eu gosto muito dessa coisa, eu gosto muito de comida clássica e gosto muito do ingrediente mesmo, assim, o produto, sabe? Uma coisa só já me sacia, assim, tipo, uma copa dessa, eu já tô feliz. Comida simples, um dia eu lembro que eu falei com você. Meu prato preferido é macarrão na manteiga e queijo. É? Um dos preferidos, né? Mas um dia eu falando com o Felipe, queria comer comida simples e não tem, não sei o que. Eu lembro disso lá atrás, logo que eu te conheci, você falou. E era perto, eu morava num castelo. Ele falou, vai na Leia que você vai ver. Né? E eu quase todo mês eu saio lá do Alphaville, atravesso a cidade para ir no Caiçara comer um PF, galera. É bom PF demais. não, que ela vai me matar, não gosto de falar PF não. Refeição. Refeição. Né? Que é incrível a comida, galera, né? Que vai fechar. Quem não conhece, corre fechar? Lá. Ela falou que em 2 anos ela vai mudar para Itália. Sério? E a mãe dela já tá, é uma senhora que toca a cozinha há 35 anos. E tem que ir então toda semana. Porque... É que é incrível, né? Não, aí você manda um garrafão de mate couro, mete em cima da mesa, é arroz, tudo muito fresco, né? Feijão, bife milanesa e costelinha. Macarrão. É faturado, menino. Só que é delicioso, né? Você sente o cheiro do alho na hora que o arroz chega. Ontem eu comi, eu fiz à tarde, eu fiz um arroz quentinho, com bastante alho, eu gosto de fazer na manteiga. Tinha uma pimenta dedo de moça que minha mãe trouxe do interior, eu tirei a semente, cortei ela inteirinha, joguei na arroz. 2 oião caipira frito, comi de colher em pé. Cara, arroz branco, pimenta, ovo frito, acabou.
É isso. Fernando, né? nós estamos fazendo demais. O pessoal está querendo fechar o estúdio aqui, Fernando. Será que já? Eles já dormiram, o Felipe tá com cara de sono, que ele já dormiu. Você chegou no horário hoje, né? Cheguei, sempre. Eu tava, ó, não é desculpa não, eu tava no meio de uma live com presidentes de empresa, diretores. E eu ligando. E o povo ao vivo falando aquele negócio e eu, ó, foi bem legal, mas enfim, live, né? Aí atrasa. É isso. Eu acho que primeiro é te agradecer muito por estar aqui. Agradecer o Moinho Mocasa pela confiança nesse projeto. Primeiro podcast nosso, Papo de Pagueiro, tinha que ser com meu irmão, meu querido, chefe que eu mais amo, o cara que, quando eu estava quase morrendo, Felipe me ajuda, cuida da Isabela, cuida da Catarina. Você achou que eu ia morrer, né? Não, eu tive certeza que eu ia sobreviver. Você é valente. Pãozinho. Para os íntimos, pãozinho. Fiquei 11 dias entubados. Nós acompanhamos essa luta diária. Você é muito forte. Chorei muito e estou aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar sempre aí com um Papo de Pagueiro, trazendo uma pessoa especial que movimenta a gastronomia e traz coisas boas para a gente aqui num papo bem descontraído. Beijo para vocês. Até a próxima. Obrigado, irmão. Eu também adorei. Obrigado. Parabéns.